Nos dizem os espíritos que o interesse mais urgente do Mestre Jesus é renovar os homens, sepultar o homem velho e dar nascimento ao homem novo, ampliando seus dons excelentes em todas as dimensões em que a caridade for chamada a servir, em todos os lugares em que a fraternidade possa brilhar como o sol de primeira grandeza. E a mensagem central do Evangelho de Jesus concentra-se na transformação interior e na vivência e prática do amor e da fraternidade. A proposta é a superação das imperfeições e o florescimento de virtudes que beneficiam o próximo. E o estudo do Evangelho, à luz do Espiritismo, une os ensinamentos morais de Jesus Cristo aos princípios da doutrina espírita no seu tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião. Você está assistindo o programa Jesus e Nós, e nossa temática nesse mês de junho é educação. E a nossa convidada de hoje é a Simone Freitas, que é tarefeira lá do Centro Espírita Chico Xavier e também é colaboradora do nosso canal, e vai conversar conosco sobre Evangelho e Espiritismo. Bem-vinda, Simone, prazer enorme. Olá, muito obrigada. Eu agradeço demais o convite, por aprender um pouco mais, né, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, que tanto nos auxilia no crescimento da nossa alma. Essa é uma oportunidade que nós criamos e agradecemos muito a contribuição de todos vocês que vêm aqui auxiliar, nos ajudar, para a gente conversar sobre a doutrina, sobre os ensinamentos, e com isso a gente vai trocando ideias, mantendo esse relacionamento entre companheiros de searas diversas, né? E o tema que nós trazemos para a semana sobre educação, que nós iniciamos hoje, é um tema atualíssimo, porque o ser humano, nos dias atuais, ele está mais focado no imediatismo, no consumo, totalmente alheio aos ensinamentos do Cristo. Ensinamentos trazidos há mais de 2000 anos, né? Jesus aqui esteve conosco. E esses ensinamentos nos convidam a transcender, a ir além do lado puramente material. É um código de vida que muito auxiliará o homem, com certeza, em meio a essas conquistas realizadas. Porque o homem evoluiu muito tecnologicamente, mas moralmente, infelizmente, ainda falta muito. E aí a nossa primeira pergunta, Simone, o Evangelho, ele educa o homem moderno? Então, esse homem moderno aí, cheio de conquistas, né, como você bem disse, né, nós estamos numa época de superlativos, né, uma época em que o homem desvenda o genoma humano, né, desvenda a ciência, lança sondas espaciais, vai à Lua, né, nos diz aí o noticiário, conquista meios de fazer mais energia de todas as formas, conquista aí a inteligência artificial, né, começa essa nova ferramenta humana, e aí, mas ainda vemos, né, as pessoas ainda com dificuldades no campo do vazio existencial, no campo da depressão, no campo dos afetos, né, dos relacionamentos com o outro e consigo mesmo. Então, se avançou muito externamente, mas interiormente ficamos ainda pequenos, né, diante das dificuldades, né, que trazemos, né, de hoje e de antes, né. Então, o Evangelho, ele traz essa ferramenta que nos auxilia a crescermos moralmente. O Evangelho é atual porque ele não veio trazer a educação da ciência, o saber que a escola nos faz aprender para vivermos em
em sociedade, né? Ele traz a educação do espírito, a educação do ser, né? A educação moral, né? Então, o evangelho segue atual. Jesus nos desperta, trouxe esse despertar que Deus depositou em cada um de nós, ele vem trazendo esse despertar para que possamos buscar sentir Deus e sermos felizes, né? De uma forma ainda relativa, porque ainda estamos a caminho desse progresso, ainda estamos ainda no início da nossa caminhada evolutiva, porém já aprendendo a fazer as melhores escolhas com relação a, ao progresso moral e espiritual. Então, ele traz esse caminho, né? Então, o evangelho é ferramenta que nos auxilia aí nesse nosso crescer, né, espiritualmente. Ele nos ensina, ele nos proporciona aí, nos chama a revolução, não exterior, mas a revolução do caráter. Né? Ele nos estimula, o Evangelho nos estimula a mudança baseada no ser e não no ter, né? Não no acúmulo, né? Mas no ser. E nos chama a substituir, né? Orgulho por humildade, reação violenta por reação de paz, né? O homem moderno é um gigante, né, nas suas conquistas de tecnologia e de saber, mas ainda é pequeno na questão moral. Né? Então, o Evangelho está aí para nos auxiliar, né, como ferramenta. Embora a gente saiba que existe uma certa dificuldade no entendimento do Evangelho, e isso a gente sabe, o Evangelho está entre nós há mais de 2000 anos, muitas interpretações, a maioria de nós, estamos aí diante de interpretações de terceiros, e aí muitas vezes essa dificuldade de entender o Evangelho, porque a linguagem é muito antiga, a gente sabe disso, né? Alguns contextos históricos que da época que Jesus viveu, diferente completamente do nosso contexto, e também alguns conceitos teológicos profundos, né, que ao longo das traduções foram ali se colocando, se fixando. Mas Jesus, ele foi muito claro quando, falando através das parábolas, ele nos ensinou de uma forma muito simples como devemos fazer para alcançarmos a tão almejada felicidade. O Evangelho é muito claro nisso aí. Só cabe a nós agora aplicar. Agora, como é que nós vamos aplicar o Evangelho na vida prática, Simone? Como? Na vida prática, sem meios termos, né? É a busca da caridade em todos os aspectos, né, que eu digo. A caridade a gente exerce quando a gente substitui um pensamento ruim por um bom, praticando a caridade aí com o universo, né, comigo mesmo. A prática da caridade quando a gente enxerga o outro não como diferente, mas como alguém que, como eu, tem dificuldades, mas que, como eu, sou filho de Deus, do Altíssimo. E quando eu pratico o perdão, quando mesmo tendo razão, no meu ambiente de trabalho, por exemplo, a gente observa hoje nas organizações a questão das concorrências, né, de um querer ultrapassar o outro a todo custo. Então, quando a gente age de uma forma mais tranquila, olhando que o outro tem dificuldades muitas vezes maiores do que as nossas, a gente pode exercitar ali num momento de crise como um agente pacificador, né? Alguém que pode acolher o outro mesmo tendo razão. Então, esse é o papel que Cristo nos chama. Ele nos convida a perdoar não só o nosso amigo, né, alguém que está perto de nós, ele nos convida a perdoar, a amar, nem mais que perdoar, é amar os nossos inimigos. Né? Às vezes a gente ainda não está
naquele passo de amar alguém que nos fere todos os dias, mas ao menos uma prece a gente pode fazer por esse que nos fere, que nos machuca. Então, compreender que nós, como ele nos disse, né, somos sal da terra, somos luz do mundo. Então, precisamos compreender que a gente precisa auxiliar, a gente precisa multiplicar bondade, multiplicar gentileza. Hoje o mundo está tão esquecido do que é gentileza. Às vezes a gente acorda atrasado, passa por alguém e não diz nem um bom dia, ou esquece de cumprimentar o familiar que está ali perto, né? Então a gente precisa trazer para, desde os nossos pensamentos ali, até ali a forma de nos relacionarmos, no trânsito. Quantas oportunidades a gente não tem de exercer o perdão, né? Quando alguém nos fecha e a gente às vezes quer revidar na mesma moeda, naquele nosso imediatismo de, eu tenho razão. E então, Jesus nos chama a dizer assim, perdoe, segue em frente, e também é assim, um caminho, né, de exercitar aí o evangelho no trânsito, né, exercitar o evangelho quando a gente recebe aí uma fofoca, um fuxico, uma falsa notícia e a gente simplesmente finge que não viu, não reproduz, não espalha, não machuca e nem denigre, né? Não machuca o outro, né? A imagem do outro. Então a gente está aí praticando o evangelho quando a gente decide agir dessa forma, agir com paciência diante do familiar mais difícil, ou dos pais que já estão idosos e que já precisam de mais cuidados, ou de uma criança que tem alguma dificuldade e que a gente precise ali cercar de cuidados e também auxiliar quanto a melhora, né, daquela criança em todos os campos da vida dela, né? Mesmo não sendo um parente próximo, porque às vezes a gente pensa que cuidar de uma criança é só aquele que é o filho pertinho, mas não, o que o Evangelho nos convida a tratar a todos como irmãos, né? Então, se eu vejo ali uma criança em perigo, é auxiliar, se eu vejo ali alguém em risco, é auxiliar, e assim estamos praticando o Evangelho na nossa vida prática, não só dentro do templo, não só indo à casa espírita, não só ali no meio em que é mais acolhedor, em que a gente se sente bem, mas é na vida real, ali onde a gente tem o teste, né, que nos foi proposto e que aceitamos para a nossa própria mudança, nosso próprio progresso. A convivência está aí para isso, né? Para nos testar. E a gente sabe que não é fácil os testes que surgem, mas é a oportunidade que a gente tem de colocar em prática o que a gente tem aprendido com os ensinamentos de Jesus. E na codificação espírita, nós temos alguns ensinamentos que possibilitam a compreensão da nossa trajetória humana, de sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui, porque são questões que estão muito presentes em nossas vidas e que nós estamos sempre buscando resposta. De que forma, Simone, o Espiritismo pode nos ajudar a entender as provas e dificuldades da vida? Então, o Espiritismo ele não retira nenhum fardo, né? Por ser espírita, a gente vai sofrer menos do que uma pessoa que não é espírita. Não é esse a mensagem da doutrina espírita. Ela nos traz uma ferramenta de compreensão que é necessário para que a gente possa vivenciar essas dificuldades que aparecerão com certeza, senão não estaremos na Terra, a passarmos pelas dificuldades com esperança, com dignidade, né, com paciência. Então, o castigo divino, né, o azar, o acaso, deixa, né, de ser aí um conceito que para a gente fica de lado, né? Traz-se para a gente aí conceitos novos, conceitos, leis baseadas aí na causa e efeito, nas minhas escolhas, no conhecimento sobre a reencarnação.
E isso nos ajuda a compreender que a nossa existência atual, ela é só um capítulo, né, de um livro que é infinito, né, porque somos criados por Deus simples, ignorantes, mas a gente vai caminhando aí em várias existências e infinito, né, essas existências. Então, essa é a diferença sutil, né, que a doutrina espírita nos coloca, né, diante das dores que vão ocorrer. Então, como enfrentar, o que eu faço com esse conhecimento que a doutrina espírita me dá? Me dá me faz enxergar como enfrentar melhor aquela dor que vai, com certeza, nos afetar de alguma forma. Né? Então, com a doutrina espírita, desaparece o desespero, né? O arrancar os cabelos diante da dificuldade extrema. E chega aí a uma compreensão maior, vai vivenciar a mesma dor, com certeza, em todas as situações aí da vida, porém, com esperança, né? De que a, a dificuldade, ela passa, e começa, eu aprendo, então enxergar a dificuldade não como um fim, mas enxergar a dificuldade como alguma coisa que quer me ensinar. O que eu estou querendo, o que eu posso aprender com essa dificuldade, com essa dor? O que eu preciso entender para não repetir essa lição? Né? Então, Jesus nos convida a amar, né? Mesmo diante das dores que nos aparecerão aí nas nossas existências, e essa é mais uma de tantas que virão. Que Deus permita. Para quem tem dificuldade de entender o Evangelho, como nós sempre tivemos, a doutrina espírita, ela traz um entendimento dessas questões que podem nos ajudar muito. E a nossa dica de leitura aqui já fica o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós estamos falando de Evangelho, de Espiritismo, porque lá tem os ensinamentos de Jesus. E aqui, dentre eles, nós vamos citar um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E para segui-lo, ele deixou ensinamentos precisos, deixou rota segura, que se a gente seguir, não vai ter risco de se perder. Né? Claro, tudo isso dentro desse critério de apreciar o ensinamento, em primeiro lugar, entender como colocar em prática nas nossas vidas, e aí, a partir de então, com certeza, nós vamos observar uma mudança em nossas vidas. Mas, dentre esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que você também conhece, Simone, qual é o ensinamento de Jesus que é mais urgente para os dias atuais, assim, na tua visão? A gente precisa amar. Amar de todas as formas, né? É necessário a gente reduzir o nosso egoísmo, e a redução desse egoísmo em nós, ele só vai acontecer quando exercitarmos o amor, né? Porque com o amor vem o perdão, com o amor vem todas as formas de resgatar os nossos afetos, os nossos desequilíbrios, né? Então, é urgente. A humanidade hoje a gente discute por opiniões diferentes. As pessoas hoje, elas estão se matando porque uma pensa diferente da outra. As famílias estão destroçadas por mágoas, por pensamentos a respeito de política, a respeito de futebol, a respeito de guerra, a respeito de tudo. A gente está guerreando como ainda a anterior à época de Jesus, né? Então, a gente precisa enxergar o outro como um ser que é parecido, que é igual a nós, que tem as mesmas dificuldades que nós, e entendermos que somos todos filhos do mesmo Pai, né? Então, o amar é necessário e urgente, sim, né? Então, isso é ainda atual, a gente precisa ainda exercitar. E, assim, para fazer isso, a gente precisa só de uma coisa, né? É de vontade, uma vontade sincera, né? De agir, porque conhecimento temos. E a doutrina espírita aí, um século, né? Muitos livros, e a gente ainda tropeça, né? Mesmo com
o conhecimento do Evangelho que Jesus nos traz, a gente ainda tropeça. Então, a gente precisa ter vontade firme para promover essa mudança de que precisamos, porque não adianta também eu querer promover a paz no mundo, porque não está no meu alcance no momento. O que eu posso promover é aqui ao meu redor, com as responsabilidades que me foram dadas por Deus nesse momento. Então, eu tenho que promover a paz aqui no meu lar, no meu trabalho, nas pessoas com quem convivo, na casa espírita, aonde ali me foi colocado ali alguma responsabilidade, aonde eu estou plantada, né? A gente deve florescer onde está. E assim, cada um fazendo isso, a gente vai sim promover as mudanças necessárias. Não sair do campo das ideias, né? Porque às vezes a pessoa diz, não estou preparada para fazer tal tarefa. E aí o convite nos é feito e a gente deixa de participar, né? E Jesus nos convida a testemunhar, a agir, né? E se a gente ficar meio que achando que não é capaz, né, de promover mudança, de facilitar para o outro, a gente vai perder tempo, né? E aí também vai nos ser perguntado, assim, quando chegar lá, ó, te proporcionei aí a conhecimento da doutrina espírita. O que você fez com ele, né? Então, a gente necessita promover aí essa mudança. Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Evangelho nos diz que a gente precisa do esforço, né, para essa transformação, que ela não acontece de uma hora para outra. Então, o espírita verdadeiro, ele se esforça, né, para domar suas más inclinações. Então, é todo dia fazendo um pequeno esforço para promover essas mudanças que são pertinentes a cada um de nós, e assim a gente pode colaborar para uma coletividade, para um mundo melhor. Que é justamente sobre isso, porque o Espiritismo, a gente sabe que ele promove o autoconhecimento, consolo das perdas, compreensão da evolução contínua através da reencarnação, desmistifica o medo da morte. Mas esse conhecimento, depois que eu me aproprio dele, que eu tomo conhecimento dele, só isso é suficiente para modificar o indivíduo? Ele se transforma, o espírita se transforma automaticamente só conhecendo a doutrina? Só uma parte do caminho, né? O conhecimento, né? A leitura, os livros, eles nos trazem, assim, muitos benefícios, né? A leitura, são diversos livros que a gente tem, além do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que a gente pode, né, nos fortalecer. Mas é preciso um pouquinho mais, né? Não adianta ter uma bagagem enorme e guardar ela. Guardar conhecimento não vai adiantar se eu não fizer ali aquela prática, né? É como dizer assim a uma criança, olha, não faz o que eu faço não, faz do jeito que está aqui, né? A criança vai ver o exemplo. Então, a gente precisa ser exemplo para o mundo, né? E o conhecimento vai auxiliar, mas a prática, né, diária, cotidiana, é que vai nos ajudar a domar essas nossas más inclinações, né? Esse esforço que Kardec nos coloca, né, no Livro dos Espíritos, e nos coloca no Evangelho, para a prática. Não adianta eu só ir lá na palestra, ouvir a Dora toda vez, achar bonito, achar legal, fazer uma prece, ir embora e chegar em casa, ser o terror de casa, né? Chegar sem modificar as minhas palavras, né? Os meus atos, maltratar alguém que me conhece mais intimamente, ou não ser gentil com alguém que está ali numa necessidade maior, ou até ser educado com alguém que você nem conhece, né? Que não estou praticando aquilo que eu aprendi, né? Eu estou só guardando. E aí a responsabilidade do conhecimento, ela será feita em algum momento do nosso espírito, né? Alguém vai lá no plano espiritual e vai retornar, poxa, eu tive tanto conhecimento,
e não fiz a prática, só estudei, só li, só achei bonito, e não fiz nada. E aí, perdi tempo, né? Então, vou ter que fazer aquilo que está lá proposto, aquilo que... E nada é por acaso, né? Se eu fui apresentada todo o conhecimento da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, é porque é necessário para mim mesma me fortalecer, para me promover as mudanças necessárias, né? Então, é só acumular sem praticar nenhuma caridade, né? Não vai fazer o indivíduo crescer, né? Emmanuel nos diz assim que a gente cresce por duas asas, né? A asa da sabedoria, mas a asa do amor, né? A asa da caridade é necessária. Isso é para a gente entender, porque tem muita gente que acha que ir para o Espiritismo chegou lá, pronto, zerou, está tudo bem, já subi de, né, e tem um olhar diferente para quem está fora, coisas dessa natureza, e não tem nada a ver. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, mas aí vai depender de cada um, do que cada um vai fazer pelo seu esforço, pela sua melhoria, principalmente quem entende que o ensinamento da doutrina ele é direcionado para nós, não é para o outro, né? Tanto é que Jesus, sabendo que a humanidade iria levar um tempo muito longo para se melhorar, para se transformar, isso é uma jornada de muitas e muitas vivências, ele prometeu o Consolador prometido, né? Que na doutrina espírita, nós temos essa promessa de Jesus, que está registrada lá no Evangelho de João, quando Jesus diz que vai enviar o Consolador prometido, justamente para nos ensinar todas as coisas que naquela época a gente não tinha como entender, não tinha intelectualidade para entender, né? E esclarecer alguns pontos que ele estava ensinando por meio de parábolas. E hoje o Consolador já está entre nós já temos essas orientações, esses esclarecimentos. Mas aí, Simone, já finalizando o nosso programa, para entrar no nosso momento da mensagem, eu te pergunto, o que está faltando ao ser humano para viver realmente os ensinamentos de Jesus? Falta construir a estrada entre a cabeça e o coração, né? Fazer a ligação entre o saber e o agir, né? Então, a gente precisa ainda começar a viver o Evangelho, não só falar do Evangelho, não só ler o Evangelho, mas vivenciá-lo, né? E esse viver o Evangelho, ele requer esforço, né? Para toda mudança é necessário que a gente promova esforço, né, em mudar. Então, se a gente pensa que precisa ali acumular, né, precisa aprender a perdoar, eu preciso exercitar, não adianta eu deixar para amanhã. Não, só segunda-feira. Segunda-feira eu exercito o perdão. Segunda-feira eu deixo meu orgulho de lado. Se eu não começar agora, pode ser que a segunda-feira, né, não chegue para mim na vida material. Pode ser que segunda-feira eu já esteja no plano espiritual, e aí com aquela vergonha moral, que não consegui fazer o que vim fazer. Né? Perdi o meu tempo. Então a gente precisa promover, ser agente de paz, né? Para ajudar ao nosso planeta nesse momento, né, de transição, em que a gente diz que queria estar aqui nesse momento, não adianta reclamar agora, é fazer da reclamação uma prece. Não adianta reclamar, esse mundo é assim, assado. Eu disse lá que queria estar aqui agora, e esse é o tempo, um tempo de olhar para a vida de forma diferente, de olhar para o outro de forma diferente, né? Para poder a gente lembrar de Jesus, lembrar aí dos ensinos e promover aí isso, promover o amor, né? Promover o amor de todas as formas, como ele nos ensinou, né? Então, que ele possa nos auxiliar abençoando nossos esforços, né? A gente precisa iluminar a nossa mente, a iluminar o outro, né? Ajudar naquilo que eu já consigo fazer.
Não adianta eu ter conhecimento da doutrina espírita e guardar ela para mim e deixar o mundo lá fora, né, sem que eu participe, né? E assim em todas os campos, em todo que aqui o ser humano escolher, né? Porque ele pode escolher ter outra religião e ele vai praticar o evangelho da mesma forma que Jesus trouxe, né? O ensino do amar é para todos, né? Inclusive até aqueles que nem consideram Jesus, né? Então, a maior parte dos seres humanos não conhece Jesus, eles estão em outros campos, né? Em outras filosofias de vida, e mesmo assim, né, aquele caminho para Deus é construído. Né? Com certeza. Então, vamos para o nosso momento de mensagem aqui. Nós trouxemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Agir de Acordo, que nós vamos fazer uma leitura e depois a Simone vai comentar um pouco o conteúdo dessa mensagem para nós. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Essa é a afirmativa que está lá em Tito 1,16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do mundo infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Então, essa mensagem, ela nos traz aí inicia com um alerta, né? Do trecho aí de Tito, da epístola de Tito, né? E nos traz também o propósito, né, moral, né, que o Espiritismo nos traz através. Essa mensagem traz três aspectos, né? Essa contradição humana, né? Que todos dizem conhecer Deus, mas nega no dia a dia, né? E isso é uma contradição. Como é que a gente conhece e sabe como é o certo e faz o errado, né? E é isso porque a gente deixa fluir em nós as nossas ações materialistas, egoístas, né? E Emmanuel nos traz aí, nos aponta que a gente faz isso também no mundo religioso, né? Que é cheio aí de contradições e de dissonância quando é contaminado aí pelo egoísmo, né? Pelo materialismo. Né? Então a mensagem também nos coloca o propósito também do intercâmbio espiritual, né? Fala disso aí no meio da mensagem, né? Que a comunicação com o mundo invisível ele não deve ser encarado apenas como fenômeno, como curiosidade. O objetivo maior desse intercâmbio é reajustamento sentimental, é reajustamento moral. Esse deve ser o propósito aí do intercâmbio espiritual que
que a doutrina espírita nos traz e que é bem fundamentada nisso, né? E traz também a questão da fé viva e da prática, né? Então, traz solidifica o conceito do cristianismo redivivo, né? Que o papel não é criar disputa, não é criar exterioridades, não, mas fazer com que o homem comum, o homem real, ele, em suas atividades diárias, possa melhorar, evoluir, buscar a felicidade, né? Então, como é que a gente pode conciliar isso? Conhecimento de Deus e menosprezar nossos semelhantes, né? Se somos filhos do mesmo Pai, né? A mensagem nos traz isso. Essa pergunta, ela deve ecoar em nós, quando a gente pensar em desviar do caminho que Jesus nos traz, né? Como pode, como pode eu agir de forma inadequada, né, se eu já sei, não tenho mais a desculpa de não saber qual é o correto, qual é o ético, qual é a forma melhor de conviver, né? Então, fazer essa transformação moral, ela não é delegada a outra pessoa, ela é feita por cada um de nós, é uma tarefa individual, que é com a prática do bem, que é diária, e assim as religiões, elas nos ajudam, nos auxiliam, né, são ferramentas nessa busca, né, mas a gente precisa, né, ter criticidade, a gente precisa ter sensibilidade para entender as diferenças, para entender as formas de compreensão do outro, né, que nem sempre são as mesmas que as minhas, mas que o objetivo, que é alcançar a aproximação com Deus, é a mesma, né? Então, a gente não deve focar nas aparências, né, que a mensagem traz, assim, que a gente às vezes foca aí nas aparências. Não é parecer ser boa, eu preciso ser boa. Não é parecer que amo, é amar, né? Promover, focar mesmo na minha reforma interior, né? Desmistificando aí a questão mediúnica, né? E fazendo esse reajustamento sentimental, moral que a gente precisa, né? Então, a gente precisa de coragem, né? E com o conhecimento da imortalidade da alma, né? Com o conhecimento da lei de causa e efeito, isso vai nos ajudar a amar e a respeitar o outro. E é isso que eu entendo aí da mensagem. Com certeza, tudo isso que você nos trouxe. E a gente conclui aqui a nossa programação ainda com uma fala de Emmanuel, quando ele nos diz que o espiritismo nos tempos modernos, sem dúvida, é a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. E não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Tem nada de complicado no ensinamento de Jesus. Ele não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro, não pede que seguidores pratiquem milagres, não lhes reclama o impossível, apenas pede que nos amemos uns aos outros. Se nós pudéssemos colocar em prática esse ensinamento, as questões maiores da humanidade estariam resolvidas. Nada de violência, de guerra, nenhum ser humano querendo se sobrepor ao outro. Então, estaríamos amando ao próximo como a nós mesmos. Pensemos nisso. Esse é o ensinamento principal do nosso Mestre Jesus. Então, nós estamos encerrando a nossa programação de hoje, agradecendo a nossa amiga Simone pela maravilhosa contribuição, colocando aqui à disposição para as suas considerações finais. E a gente possa, né, melhorar, né, colaborar, e a gente possa pensar assim, se estivéssemos sendo observados, né, o tempo todo, e estamos, né, que essas observações sejam as melhores possíveis, né, para o nosso crescimento. Eu que agradeço a oportunidade dessa tarefa bendita, e roguemos a Jesus que a gente possa passar e vencer essa nossa existência e chegarmos lá do outro lado vitoriosos,
por termos conseguido, né, passar por tudo com amor, né, que é o que ele nos propõe. Bom, se você gostou dessa programação, passe adiante o link, curta o nosso canal, deixe lá seu like para o YouTube entender que é importante o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Porque, na realidade, a nossa proposta diz respeito a levar ao conhecimento daqueles que não conhecem ainda a doutrina espírita o pensamento dos espíritos. Para que se tenha uma ideia. Muitas pessoas não vão ao centro espírita, mas assistem uma live, assistem um podcast e, de repente, pode, como já ouvi muitas pessoas dizer, me surpreendeu, eu pensei que a doutrina espírita fosse outra coisa. Então, o nosso trabalho aqui é nesse sentido, divulgar a doutrina espírita, levar o entendimento das questões, porque nós estamos no processo de separação do joio e do trigo. O tempo está correndo. Então, muita paz para todos. Na próxima segunda-feira, a gente dá continuidade ainda com a temática educação. Muito obrigada, Simone, e até o nosso próximo encontro. Até mais.